A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe. Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, está no ar mais um Falando Nisso, podcast aqui da Alternativa, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém para trocar uma ideia, bater um papo, conversar. Já começando, mandar um abraço pro pessoal do Mercado Marini de Passos Maia, parceiros da gente aqui no Falando Nisso, 34370104, chama o Mercado Marini no WhatsApp e fala assim, ó, quero receber as minhas ofertas todos os dias no meu WhatsApp. Então o Mercado Marini vai pegar todo dia de manhã cedinho e mandar as ofertas do dia para você aí direto no seu WhatsApp, tá bom? 34370104, chama o Fábio aí e conversa com toda a equipe lá do Mercado Marini pelo WhatsApp. E claro, vai lá, visita em Passos Maia, no centro da cidade, Mercado Marini, para aproveitar todas as ofertas lá. E também a Avelino Braganholo S.A., que está com a gente. A empresa Avelino Braganholo é uma referência mundial na questão de papel, papelão ondulado, embalagens em geral. É Avelino Braganholo S.A. Então, obrigado às empresas que estão com a gente aqui no Falando Nisso. Lembrando também que você que está acompanhando a gente só pela Alternativa, lá no canal no YouTube, podcast Falando Nisso, nós temos todas as entrevistas disponíveis na íntegra. Então você quer assistir uma entrevista inteira? Não conseguiu ouvir direito pela rádio, não entendeu direito o assunto? Vai lá no canal no YouTube que você vai encontrar todas lá. E também tem o nosso Instagram, @podcast Falando Nisso, segue lá que a gente apresenta quem vem durante a semana. Tem sempre a agendinha da semana do nosso entrevistado, entrevistada da semana lá no @falando nisso, @podcast Falando Nisso, lá no nosso Instagram também. Hoje recebendo a Elmiriam, ou doutora Elmiriam, como devo chamá-la? Bem-vinda, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Pode me chamar de Elmiriam. Elmiriam, então tá Mila, ótimo. né? Mila, com Y e 2 L's, eu falei. Como antigamente, né? Me chamavam. Exatamente, no MSN, né? Era assim? Isso, Era assim, né? Anos atrás, né? Quanta fofoca saía naqueles intervalos do Salustiano, né? Muitas. Nosso ensino médio foi muito intenso, né? Foi muito intenso. Era o horário do recreio, era o horário da fofoca. Exatamente. Estávamos comentando isso antes, né? De entrar aqui. Meu Deus. Que época boa, né? Era bom demais, né? Porque apesar de lá na finaleira do ensino médio, eu acho que eu já tinha um celular, eu acho. Mas não era a loucura que é hoje de mensagem toda hora e... Pode ser que foi nessa época que tinha aquele celular que só deslizava pra cima. Isso. Eu acho que o meu ainda era diferente. O meu era aqueles de botãozinho, que só mandava SMS, Sim. Eu acho, e ligava. Sim. E eu cheguei a ter, mas eu não lembro a época. Eu cheguei a ter aquele que deslizava pra cima. Aquele que a metade dele subia, Isso, assim. aparecia o teclado, Sim, pequenininho, os dedos quase não encostavam na tecla. Exatamente. Quando tocava a música, era uma coisa de outro mundo, né? Conseguir baixar uma música, passar no celular, era uma loucura. Hoje era maravilhoso. O que quiser ouvir ali, né? Livre, né? Livre. Fazer uma foto hoje. Naquele tempo não fazia foto com celular, você fazia foto e ficava bem... Nada, terrível. Eu queria ter acesso àquelas fotos que foram feitas antigamente. Eu queria ter acesso às fotos minhas do Orkut. As fotos do Orkut. Das comunidades, pra gente entender qual que era a nossa personalidade da época. Eu tinha que todo mundo participava no Orkut, não sei se você tava naquela, eu odeio acordar cedo. Eu tava. E agora tô acordando cedo, tô odiando acordar cedo. Era bem agora é obrigação, né? Da comunidade lá, mas não adianta, né? Obrigação. Como é que a Elmiriam de Faxinal dos Guedes chegou em Chapecó? O que tu foi fazer pra lá? Eu andei bastante. Não foi direto daqui pra Chapecó, então? Não, eu fui, na época da faculdade, eu fui pra Chapecó, eu fiz toda a minha faculdade lá. Eu passei num concurso público na época. Logo depois que eu me formei, passei no concurso público, assumi a prefeitura de São Miguel do Oeste. Aí eu fui pra lá primeiro. Você lembra? Na época que eu fui pra lá? Sim. Tem o teu irmão lá? Tem o meu irmão mais velho que está lá. E aí eu fui pra lá, assumi o concurso público e lá desandou tudo, né? Minha vida profissional. Morei um tempo em São Paulo. E aí depois eu vim pra Chapecó. Mas na época em São Miguel eu estava no concurso público, assumi como fisioterapeuta do NASF, que a gente fala, né? Dentro da prefeitura. E aí eu recebi convite para lecionar dentro da faculdade, da universidade, né? Como professora da área da fisioterapia também. E aí eu fui chamada para trabalhar dentro de uma clínica. Quando eu vi, eu estava cuidando já de 2 clínicas. E aí depois eu vim para Chapecó.
Meu Deus do céu. Tá, vamos começar do começo, digamos assim. Como que você decidiu ir para fisioterapia? O que te chamou a atenção nessa área? Te falo assim que não foi. Na época que a gente é adolescente, a gente é meio perdido, né? Sim. Meio Nós era um pouco mais perdido que o no normal, né? A gente pensava em só jogar truco na época da escola, e né? falar mal dos outros. Exatamente isso. E aí, eu tive um problema com a minha avó. A minha avó, ela ficou acamada há 12 anos, né? Então, ela precisava de auxílio de fisioterapeuta, médico, constantemente. E na época eu pensei, vou tentar fisioterapia. Ou na época eu tentei também a arquitetura. Né? Na arquitetura eu tentei pela UFSC. E aí era 2 lugares distintos, tanto Chapecó quanto Araranguá na época, que é do ladinho de Florianópolis, né? E passei nos 2. Eu lembro que para os meus pais foi algo surreal, assim, porque eu vim de uma família muito simples, né? Os meus pais são muito simples, são muito amorosos, Sim. assim, eles são muito simples. Então, ter alguém na faculdade para eles era algo fora do comum, mas eles sempre me apoiaram, né? Então, quando eu passei tanto para arquitetura quanto para físio, eu tive que tomar uma decisão para qual lado que eu ia. Uma era uma faculdade que eu iria ganhar totalmente grátis, né? Eu só teria que me mudar para mais longe deles. E uma seria uma faculdade que eu teria que pagar. Então, era particular na época. Ainda é, né? No Chapecó. Eu tomei a decisão juntamente com eles. Eles me apoiaram, mas desde que eu ficasse por perto. Eu sou a única menina da família, Sim. né? Você sabe, eu tenho 4 irmãos homens. Tem 520 irmãos. E daí mais ou menos isso. A gente sempre acha um irmão mais novo por aí. Tenho 4 irmãos homens, então para eles foi muito difícil a única menina da família sair de casa. Então com eles a gente decidiu ficar em Chapecó, onde eu ficaria mais próximo, por mais que a gente teria que pagar. Minha família é muito simples, a gente nem tinha condição de pagar a faculdade também, né? Mas eu fui com a cara e com a coragem. Eu nem sei como eu tinha tanta coragem naquela época, porque era tudo muito novo para mim. Era algo novo dentro do meu arco familiar, né? Então, era algo novo para minha família. Eu não conseguia discutir com a minha família sobre as decisões da minha vida profissional, para que lado que eu iria ir, né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente é mais inconsequente, talvez. A gente só faz, né? Por isso que só vai. Eu acho que eu tenho um pouquinho de jovem ainda dentro de mim. Você é jovem. Depois dos 30, não. Nem chegou nos 30, tá longe, tá longe. Então, e aí a gente tomou a decisão, eu fui para Chapecó. Primeiro semestre consegui bolsa 100%, então foi ótimo, eu consegui me manter, meu pai conseguiu me manter lá. Meu pai sempre deu tudo muito suado, então meu pai é caminhoneiro, sempre suou bastante, admiro muito ele por isso, né? Criar 5 filhos não é nada fácil. Sim. E fui, ele bancou tudo, conseguiu bancar, ganhei bolsa. No segundo semestre eu já perdi a minha bolsa, não tinha mais bolsa. E aí eu consegui financiar toda a minha faculdade, mas consegui finalizar. Foi um sonho, adorei. O primeiro dia que eu sentei na sala de aula, teve um professor meu que falou uma frase muito bonita, que a gente tem a capacidade de tocar as pessoas com as mãos. A gente consegue tirar dor de anos de uma pessoa. E isso me tocou no primeiro dia e isso me toca todos os dias, quando eu levanto de manhã e vou trabalhar. É lindo, né? É maravilhoso você saber que você pode mudar a vida de alguém. Verdade. Da tua profissão é. E aí, primeiro dia já me apaixonei, e aí a minha vida só seguiu dentro da área da fisioterapia. Sim. E daí você se formou em Chapecó, foi para São Miguel, fez o concurso. Então, o meu sonho era entrar dentro da Marinha. Queria muito ser uma profissional da área da saúde dentro da Marinha. Por que a Marinha? Não sei, eu gostava muito de desafios, sempre gostei muito de desafios, né? Então, queria estar dentro da Marinha, queria poder ter uma capacidade de ajudar muito mais, queria ter, sei lá, tivesse alguma guerra, eu queria estar lá dentro, sabe? Desse tipo de desafio. Uma formação militar, alguma coisa assim? Tem fisioterapeutas dentro da Marinha, né? Então, dentro da reabilitação. Então, eu queria estar nessa equipe. E aí eu comecei, antes de me formar, eu comecei a estudar para concursos públicos, porque eu já tinha um objetivo traçado e eu queria alcançá-lo, né? E aí passei
em vários concursos, mas aí nenhum era da Marinha. Eu não tinha tentado ainda da Marinha. Eu fazia os concursos para realmente saber se eu tinha capacidade. Eu tentava os concursos dentro da faculdade ainda, eu não tinha me formado. Então, eu estava estudando, estava ali, né? A minha faculdade era de forma integral, era manhã, tarde, às vezes à noite. Então, sobrava um pouquinho de tempo para estudar, mas ainda estudava porque eu queria entrar na Marinha. Enfim, passei. Um desses concursos que eu passei foi o de São Miguel. Como eu tenho um irmão que já mora lá, Meu xará. o Rodrigo, o teu xará, ele me falou, vem pra cá, né? Era 30 horas semanais, só assume aqui. Vai ser uma companhia para mim, você assume, o restante você continua estudando, né? Continua com o teu objetivo, enfim. Eu me formei em 2017. Eu tinha 2 meses ainda até concluir a minha faculdade. Então, eu tinha que ver se a prefeitura me esperava terminar para conseguir assumir. Tinha passado antes de fazer a formação. Aí, eles me esperaram, né? Então, eu consegui assumir, fui para lá. Ainda com o objetivo de ir para a Marinha. Continuei estudando, mas aí, quando você começa a realmente colocar a mão na massa, a vida começa a mudar. Te fala assim que a gente consegue ter direcionamento a partir do momento que você está atuando, né? Sim. E aí eu comecei a atuar muito na área ortopédica, comecei a entender mais sobre a reabilitação, enfim. E aí eu comecei a gostar, né? Então, dentro do concurso, eu trabalhava dentro da universidade. Né? A Prefeitura de São Miguel tinha uma parceria junto com a faculdade, eu trabalhava lá dentro da UNOESC. Fiquei, né? Dentro da universidade, comecei a lecionar, comecei a dar aula, fiquei lá, por lá mesmo. Aí, eu recebi um convite, fazia só 30 horas, dava aula à noite, recebi o convite para ficar 10 horas dentro de uma clínica. E aí, essa clínica me fez proposta, me fez outra proposta, eu saí do concurso, fiquei só na clínica. Aí foi um momento bem decisivo, assim, difícil da minha vida ter que decidir para que lado que eu ia, né? Sim, porque o concurso público, praticamente, você já está aposentado, né? Você está aposentado, exato. Então você tem... Por isso que eu falei, eu tenho um pouco de adolescente inconsequente ainda. Porque eu tomo algumas decisões, assim, precipitadas. Mas foi uma das melhores decisões que eu fiz, né? Porque foi aí que eu comecei dei um pontapé na minha carreira. Né? Que aí eu comecei a ir para olhar para outros lugares, olhar para outros tipos de reabilitação. Já tinha esquecido a Marinha. Daí já não teve mais esse sonho, já ficou para trás daí, ficou de lado, digamos. Sim. E aí você foi, até professora, você virou então? Sim, eu fiz a minha pós-graduação. Iniciei a minha pós-graduação também dentro da faculdade, né? Iniciei a minha pós-graduação e aí logo que eu me formei eu já tinha capacidade para conseguir dar aula também. O curso lá em São Miguel era um curso novo ainda dentro da fisioterapia, então eles precisavam muito de professores. E aí quando eu comecei a trabalhar lá eu já estava próximo dos alunos, né? Então foi algo muito fácil de estar lá dentro. Foi uma área muito boa também. Eu sou suspeito que eu gosto de todas as áreas. Sim, e é bom ser professor? É muito bom. É legal porque a gente aprende constantemente também, né? Você tá lá ensinando, mas você também tá aprendendo. Né? Então, a juventude de hoje é muito diferente da nossa. Então, a gente mantém atualizado quando você tá dando aula. E é um amor diferente. Né? Te falo que a reabilitação é legal, mas o amor de dar aula, de passar o conhecimento também é bom. Sim. Tá, beleza. Então, São Miguel, show de bola. Como é que você foi para São Paulo daí fazer o quê? Eu fui fazer a minha especialização em São Paulo, né? Eu fiquei um tempo lá. Eu fiz a minha especialização em traumato ortopédico, né? Traumatologia. E aí eu precisei ir para São Paulo porque aqui na região não tinha. Né? Então, no início, eu ia a cada 15 dias, ia de avião e voltava, cada 15. E aí, depois, eu fiquei mais um tempo lá morando. Quase quis estar definitivamente em São Paulo, né? Porque as pessoas realmente lá são insanas, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem fazer, as pessoas estão sempre se desafiando a ser melhor. Mas aí, também, o meu chamado, né, no mundo de reabilitação, ficar perto da família foi mais alto. Sim. E aí, eu voltei. Quanto tempo você ficou indo e voltando a cada 15 dias de avião? 1 ano. Comprou todas as passagens antecipadas, garanto, porque na hora... Tu sabe que foi bem na época da pandemia, logo que começou. Sim. Covid, peguei todas as variações, né?
que eu tava indo e voltando, tava em aeroporto direto. Então, eu peguei todas as variações ali nesse momento. Mas aí fiquei nesse 1 ano, daí eu fiquei mais 6 meses lá, e aí depois encerrou, voltei e fiquei. Voltou. Aí você voltou para São Miguel. Sim, sim, porque em São Paulo a gente tinha São Miguel, na clínica onde eu estava, a gente tinha uma franquia que era o ITC Vertebral, é uma franquia de coluna, né, de tratamento de coluna. Então eu fiquei acompanhando eles um tempo lá, até para fazer especialização e tudo mais. Quando eu voltei dentro da franquia também, em São Miguel do Oeste. E daí, como é que foi a ida para Chapecó? Já foi para Wislavia ou foi para outro lugar antes? Se sabe que é aquele pouquinho de insanidade que a gente tem. Eu fiquei em São Miguel, esse processo todo de São Miguel deu 6, 7 anos, mais ou menos isso. Eu estava muito bem, assim, eu estava, né, trabalhando naquilo que eu queria, eu estava ganhando muito bem, né, estava confortável. Mas como confortável não é bom, a gente tem que sair um pouquinho da caixa. Te falo que também foi uma das melhores decisões. Eu fui, teve um momento que eu fui num congresso em Fortaleza. Eu fui participar de um congresso de fisioterapia internacional. Foi muito legal participar desse congresso. E graças a um voo que atrasou 8 horas, eu fiquei do lado de um mentor, de um dos professores que estavam lá, né? E aí a gente teve trocas muito legais. E aí ele me falou, Miriam, eu nunca via potencial no meu trabalho, né? Então, eu gostava muito do que eu fazia, eu amava muito o que eu fazia, mas eu nunca tive potencial. Eu pensava assim, eu não quero abrir uma clínica, tá bom assim, né? Fazia do jeito dos outros, né? A parte administrativa, enfim. E aí a gente conversando, ele falou, Miriam, por que você não tem o seu negócio? Tipo, eu não entendo tudo que você faz, tudo que você me falou, por que você não tem o seu próprio negócio? Foi aí que ele colocou uma pulguinha atrás da minha orelha, assim. E aí ele me fez escrever num papel, um guardanapo, né? Um guardanapo, ele falou assim, escreve pra mim uma data que você vai abrir a sua própria clínica. Um coach, total. Sim, total coach, meu Deus. Total coach. Bem coisa de coach mesmo. Bem coisa de coach. Mas e aí... serviu, né? Serviu. Esse congresso, eu fui em outubro eu fui pra lá, nesse congresso. Voltei, coloquei no papel, no guardanapo, 9 de março, que era o Dia da Mulher, né? Pensei, vou abrir nessa data. Um dia depois do Dia da Mulher, quero nessa data. Organizei para ser nessa data. Vim para Chapecó, sem pretensão, né? A primeira coisa, ele me disse assim, a primeira coisa, vê se tem um espaço, depois você começa a pensar. Pensei, vou para Chapecó, vou estar mais próximo da minha família, porque querendo ou não, São Miguel a Faxinal são 3 horas. Era cansativo toda vez que eu vinha. Eu sou muito família, né? Você me conhece, né? Você conhece a minha família. Sim. Nós somos muito próximos, né? Eu e os meus irmãos, meu pai, enfim. A gente sempre foi. Então, eu vinha de São Miguel, eu vinha para cá a cada 15 dias. Era cansativo, era maçante. E aí... escolhi Chapecó primeiro, porque tem um público maior, consigo atingir mais pessoas com o que eu faço hoje. E segundo, porque eu também ficava mais próximo da minha família, né? E aí... Menos da metade do caminho. Menos da metade do caminho. Bem menos. Meus 40 minutinhos eu tô aqui Sim, hoje, né? sim. Menos de 1 hora, com toda certeza. E aí, fui ver uma sala. Uma amiga minha me disse, olha, tem uma sala aqui que apareceu, vê se você gosta, eu acho que você vai gostar e tudo mais. Eu pensei, bom, vou ir, né? Vou ver essa sala. Não tinha visto nenhuma até então, nada. E aí vim ver a sala, sim, sem muito... Eu não pensava que ia dar certo, sabe? Vim ver, vou ver essa sala. Vou ver meio assim, como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Na época, esse professor, esse mentor, em outubro, né? Ele me falou assim... abre uma sala e vê se tem algum espaço, algum auditório que você consiga dar cursos ou trazer cursos, porque isso também é muito legal. Chapecó também é uma cidade que merece isso. Eu falei, tá bom, vou, né? Ficou aquela pulguinha atrás da orelha, enfim. Primeira sala que eu fui ver, quando eu fui ver a sala, era uma sala nova, no centro de Chapecó, bem posicionada. Tinha um auditório, por incrível que pareça. É muito difícil você ver uma sala que tem um auditório. Tinha um auditório, estava vazia, sem nada. E aí, conversando com o proprietário, enfim, a família dele é daqui de Faxinal. E eu,
gente. Não é possível. Não é possível. O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno demais. Falei, será que é um sinal? Falei, Deus, é um sinal. E aí, conversei com ele um bom tempo e fechei a sala. Fechei a sala sem saber o que eu ia fazer, sem ter um projeto, sem ter nada, né? Fechei a sala e comecei a fazer tudo acontecer. Não consegui abrir no dia 9 de março, que era um dia depois do Dia da Mulher. Mas eu consegui abrir logo no início de abril. Então, foi de outubro até ele colocar a pulguinha atrás da minha orelha, porque até então eu não pensava em abrir uma clínica. De outubro até abril, eu montei uma clínica. E aí, agora eu tô em Chapecó. E agora tá ali. De onde surgiu o nome? Vislavi foi, a gente sentou com uma equipe para projetar o nome. Eu queria que tivesse alguma coisa que tivesse a minha identidade, né? Algum nome diferente, que não remetesse tanto à fisioterapia, né? Porque tudo que a gente vê, fisiovida, fisio alguma coisa. Então, eu quero alguma coisa que remeta a quem eu sou, que remeta o sentimento que eu quero transmitir também para os meus pacientes. Vislavi significa viva a vida, em francês. Então é a junção de viver a vida. E daí eu viver a vida sem dor, né? Sim. Já foi pra França, não? Não. Pesquisou o nome. Sim. Não, legal. Falando um pouco da clínica, o que vocês atendem mais o que lá? Toda essa minha trajetória profissional, tanto a minha especialização, tudo eu foquei na área da coluna. Então, Miriam, trabalho com a parte da coluna. Eu tenho uma equipe comigo que trabalha com outras áreas, né? Eu tenho o doutor Rogério, que trabalha com quadril, eu tenho a doutora Gabriela, que trabalha num pilates mais clínico, voltada para a parte de reabilitação. Eu tenho a doutora Juliana, que trabalha com labirintite, tonturas, enfim. Mas eu fui para a área da coluna, né? Toda a minha especialização foi para a área da coluna. Então, na clínica, a gente colocou mais foco para essa área. Da tua parte, qual é o trabalho mais comum que você atende assim hoje lá? Da parte da coluna? Coluna, hérnia de disco. Hérnia de disco é a mais comum. Tu sabe que muda muito de região. Em São Miguel, eu tratava muito paciente idoso, da roça, que sentia bastante dor, enfim, trabalho árduo. Em Chapecó, eu atendo muito público adulto jovem, né? E aí a gente entra com fatores de sedentarismo, má postura, uso de celular contínuo. Então, meu público de Chapecó modificou totalmente. É outro público, né? Então, é a pessoa que está acelerada no dia a dia, trabalhando muito, é a pessoa que não tem tempo para praticar atividade física, tem crise de dor. Sim. É isso. E tem muita gente com dor aqui, assim, nas costas, porque daí fica com o celular aqui, né? Muito. Por isso que modificou muito meu público, né? Sim. Público de gente jovem. Adolescentes também, bastante. Por conta disso, uso celular. O que você considera, por exemplo, assim, a relação entre a postura no dia a dia e as dores na coluna? A postura de ficar sentado, diferente que, por exemplo, assim, beleza, aqui a cadeira tá até confortável, né? Tudo certo. Mas no tempo da escola, por exemplo, as cadeiras mais duras, o cara ficava jogado, assim. Terrível. Né? Não adianta a gente tentar ensinar adolescente como sentar, que não senta direito. Mas tem algo que é muito importante que veio se atualizando, né? Antigamente, toda a ciência, todo artigo científico, tudo que era estudado dentro de uma pesquisa, se dizia que existia uma postura ideal para tudo, né? Hoje, 5 anos para cá, 6 anos para cá, isso foi modificando, a ciência foi mudando, né? Os estudos foram modificando também. Então, a gente entende que a melhor postura é a próxima. Não ficar muito tempo na mesma postura. Sim. A gente pode ficar aqui 4 horinhas. E isso, para mim, vai ser ruim. Né? Agora, se eu ficar 1 hora aqui, for levantar, se eu me movimentar, descruzar a perna, relaxar minha coluna, voltar, isso não será um problema. Até no carro, por exemplo, Até né? no carro. Tem gente que gosta de andar com o banco bem deitado, outros com o banco mais aqui em cima do volante, assim. Sim, exatamente isso. Então, atendo muito contador, advogado, pessoas que ficam muito tempo sentadas na mesma postura por longos períodos de tempo, são pessoas que vão ter problema, ainda mais se são sedentários. Não pratica atividade física nunca. Você pratica atividade física, Rodrigo? Pratico. Parabéns. Muay Thai. Parabéns, é alguma coisa. Já é uma grande coisa. E faz eu emagrecer rápido o Muay Thai, sabia? Eu emagreci uns 8 quilos nos últimos meses. Mas, obrigada. Tem alguma técnica que vocês utilizam, assim, que você utiliza nos seus tratamentos?
A gente tem N técnicas. Te falo assim que nada se usa de forma isolada, né? A gente pode ter duas pessoas com a mesma dor, com a mesma idade, fazendo as mesmas coisas, que as duas serão tratadas de forma diferente, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente tem muitas técnicas, né? Tem a quiropraxia, você já viu a quiropraxia? Já, essa é legal. Tu faz isso, Ana? Faço, sou Que quiroprata. legal. Que legal. Tem a quiropraxia, a gente tem Dá uma Mackenzie angústia de mesmo. ver aquilo, ou é bem menos pior do que parece Depois a de gente ver? desligar as câmeras, eu faço um pouquinho. Tá bom. Se o Rodrigo aparecer aqui amanhã, assim, Quebrado. Ou eu não aparecer, já é um outro, né? já é o sinal. Um sinal. Mas a gente tem a quiropraxia, a gente tem o Mackenzie. Todos esses são nomes muito difíceis, mas que são técnicas que foram estudadas, né? Mas que todas são utilizadas dentro de um tratamento, por exemplo. Nosso carro-chefe da clínica é uma marca de descompressão que a gente tem, que é uma marca que veio de fora do país, é uma marca que é exclusiva da clínica, então na região não tem ninguém que tem. É uma marca que faz a abertura das vértebras, então toda a hérnia que está para fora, aquela dor de nervo ciático, ela é capaz de reduzir sem uso de um tratamento invasivo como cirurgia, por exemplo. E quanto tempo que a pessoa começa a sentir uma diferença? Desde a primeira sessão. A primeira sessão já nota. Depende, tem casos e casos. Te falo que quando a gente trabalha com... A gente tem vários tipos de dores, né? Dor aguda, dor crônica, enfim. A dor crônica a gente considera a dor cronificada como doença a partir de 3 meses sentindo a mesma dor, né? Passou de 3 meses sentindo a mesma dor, a gente chama de dor crônica. Dor crônica significa que eu vou precisar pegar esse paciente e trazer para uma dor aguda. Então, eu preciso piorar para melhorar. Porque eu preciso levar informação para o cérebro que tem uma lesão nova. Senão, ele vai entender que sempre tem uma lesão ali e ele sempre vai ficar mandando informação de dor. Sim. Então, muda muito de um paciente para o outro, sabe? Sim. Qual dica que você passaria para quem quer evitar problema na coluna? Várias. A gente tem vários fatores que fazem aumentar o risco de ter uma dor nas costas, né? Uma boa noite de sono, dormir bem, né? Tem pessoas, eu falo assim, tem pessoas que dormem 6 horas e para ela é ótimo, dorme 6 horas, né? Tem pessoas que preferem 8 horas, dormem 8 horas. Cada pessoa vai ter um número de horas que é necessário para fazer a recuperação do seu corpo. Então, ter uma boa noite de sono, evitar estresse. É difícil no mundo de hoje? Mas tenta. É muito difícil, mas tenta evitar o estresse, ter a terapia em dia. Como evitar o estresse no trabalho? Número 1, não vá trabalhar. É importante ter o mundo social. É importante. É importante. Então, evitar o estresse, né? Praticar atividade física, principalmente. Às vezes, eu faço vídeo, né? Educativo. Eu vivo repetindo a mesma coisa. Faça atividade física. Porque a maioria, 80% dos casos que eu pego em clínica é porque a pessoa não faz nada de atividade física. Sim. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: o que as pessoas fazem de errado no dia a dia que pode prejudicar a coluna? Mas eu acho que é isso que você vem falando já, né? Sim. Dormir mal, não praticar atividade, enfim, né? Evitar sedentarismo, se movimentar. A próxima pergunta que eu tinha preparado para ti, até essa a prática de exercícios físicos pode ajudar na prevenção? Sim. Já respondeu isso. Mas assim, tem uma coisa muito importante que é bom ser pontuado, já que a gente está falando sobre isso, é que quando uma pessoa tem uma dor, ela resolve parar de fazer tudo, né? Travei a minha coluna, vou parar, vou ficar em casa deitado sem fazer nada. Não dá para fazer isso, é terrível. Mesmo com a coluna travada, é importante dar movimentos leves, levantar, tentar caminhar um pouquinho. Não pode ficar parado, porque se aconteceu uma lesão de travar a coluna e a gente fica parado, a gente está tirando o nosso acessório principal, que é o músculo. E aí o problema pode piorar. Então sempre está em movimento mesmo e uma dor intensa. Muito bem. Como que funciona o atendimento na clínica? Por exemplo, é preciso do encaminhamento médico para ir lá ou não precisa? Não. Eu adoro pegar casos bem agudizados. A pessoa travou, vai direto, né? A gente tem parâmetros, a gente sempre fala numa anamnese. O que é a anamnese? É fazer testes clínicos para entender a raiz do problema. Eu não consigo
fazer tratamentos sem entender o que está acontecendo, né? Qual que foi a raiz do problema? O que aconteceu? Se foi um músculo, se foi uma articulação, se foi um tendão, né? O que está acontecendo ali? Um nervo embolado, como disse. Eu preciso entender o que foi, o que causou aquela dor intensa para conseguir tratar da melhor forma. Então, antes de tudo, é feito essa anamnese. É uma conversa longa para eu poder entender a dor da melhor forma, para eu conseguir fechar um diagnóstico. Se é necessário, faço solicitação de exames complementares que vêm complementar o que está acontecendo. Senão, e aí sim a gente inicia um protocolo de atendimento, né? Um tratamento. Hoje, o grande diferencial, o que diferencia a tua clínica das demais da região seria a maca e mais o quê? A maca de tração, e eu te falo que é a gente fazer tratamento baseado em evidência, né? Então, hoje o que a gente mais vê, arrumador de osso. Né? Aqueles que jogam uma cachaça em cima assim, passa a mão e arruma. Isso, exato. Faz a pessoa sentir muita dor para não sentir mais nada depois. Sim. Então, eu acho que é um ponto que a gente bate muito forte, assim. Toda a minha equipe, quando eu fui trazendo eles para perto, é algo que eu pensei muito, é algo que eu converso bastante com eles hoje. Eu quero profissionais que sejam pesquisadores, né? Pessoa que está tentando sempre se atualizar. Porque eu te falo assim, que como eu tratava um paciente há 5 anos atrás, é totalmente diferente de como eu trato hoje. E provavelmente como eu trato hoje será totalmente diferente daqui 5 anos. Então, se eu não me manter atualizada, se eu não me manter pesquisando constantemente, eu não consigo ajudar ninguém, né? E a gente quer ver isso, a gente quer ver o paciente sempre melhorar, a gente quer, sei lá, o nosso maior orgulho, assim, é dizer que teve um paciente com 10 anos, com uma dor constante, forte, não ter mais dor, né? Conseguir abaixar, conseguir brincar com os netos, conseguir correr, conseguir fazer uma atividade nova. Ainda mais na área da saúde que tudo muda muito rápido, né? Vai se atualizando cada ano que passa, cada tempo, né? Sim. Mila, alguma mensagem final para quem sente dores na coluna e ainda não buscou ajuda? Busque ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda, porque é melhor a gente sempre tratar uma dor aguda, né, que ela apareceu e dentro dos 3 meses a gente conseguir resolver, do que tratar uma dor crônica que leva mais tempo para a gente conseguir tratar. Então, busque ajuda, pratique atividade física, durma bem e evite o estresse. Como que o pessoal faz para procurar vocês? Eu vejo que você grava bastante vídeo lá na rede social. Sim, eu gravo bastante porque eu sempre falo, eu preciso levar informação, né? A gente hoje... te falo que a grande maioria das pessoas sentem dor, acham que precisa conviver com a dor uma vida inteira e não precisa, né? Se teve uma vida antes sem dor, significa que pode viver uma vida sem dor novamente. Então, eu sempre tento fazer vídeos para atualizar, né? Para explicar o que está acontecendo, para explicar o que é uma hernia de disco, explicar o que é uma lombociatalgia, o que é uma dor ciática, né? Sempre tento explicar e falar que sim, existe tratamento para esse tipo de lesões. Então, eu tô sempre tentando me atualizar nos vídeos também. Sempre tentando, não é sempre que eu consigo. Não, você tem uma desenvoltura boa nos vídeos. Tá, a comunicação tá boa. Tá boa, tá boa. Tô conseguindo levar a informação que é o que eu quero, que eu preciso, né? Sim. A gente tá no Instagram, como Vislavi, né? Vislavi Clinic. A gente tem o nosso site também, da Vislavi. E a gente pode, né, quem quiser entrar em contato, então a gente tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp, que eu posso passar, pode, claro. Que é 92002-6912. Esse é o WhatsApp. Só entrar em contato que a gente conversa. 92002 6912. Tá fácil de achar. Ou procura no Instagram, que lá deve ter todos os contatos também, né? Isso aí. Eu quero agradecer muito por você ter tirado um pouco do seu tempo e vindo aqui. Você me falava que atendeu o paciente até 12:45 e saiu e veio. Vim correndo. Obrigado por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente sobre isso. É importante falar de saúde, importante falar de coluna, que tem muita gente que sofre com dores na coluna na região. Mas lembrar também que a tua clínica trabalha com outros tipos de tratamentos, né? Então o pessoal pode acessar no Instagram e conferir tudo lá. Então obrigado por ter vindo aí. Tem uma lembrancinha.
Que a gente sempre disponibiliza para quem vem aqui participar do nosso quadro, para quando você for tomar o teu café, o teu chá lá, você vai lembrar que veio aqui. Muito obrigada, obrigada também pelo convite. É sempre bom estar em casa, né? Sim. É sempre bom estar com pessoas que fizeram a gente evoluir da melhor forma. Olha aí, que legal. Gente, obrigado, tá, mais uma vez. Lembre de comentar nesse vídeo quem você gostaria de ver aqui, que a gente vai atrás, vai buscar e vai trazer. Pode ficar à vontade para comentar quem você gostaria de ouvir um pouco mais da história da vida da pessoa, a gente vai buscar. Obrigado, Avelino Braganholo SA e Mercado Marini pela parceria com a gente. Quinta-feira que vem estamos de volta. Não se esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube, podcast Falando Nisso. Siga nas redes sociais também e um forte abraço a todos.